Pega a sua Bíblia comigo, nós vamos ler as Sagradas Escrituras. O tema escolhido, Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Eu quero compartilhar com os irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. É muito importante, firmes, né? Está com S aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é só um pedaço da armadura, tem que tomar ela toda, para que você possa resistir no dia mau. Diga comigo, eu preciso ter forças para resistir no dia mau e ficar firme. Sente dando glória a Deus. É sumamente importante você entender essa palavra. A armadura de Deus é o que te dará força para resistir ao dia mau e ficar firme. O dia mau virá a todos nós. Não há ninguém que terá o privilégio de dizer, nunca tive um dia mau. Mas não é um dia que você amanhece com dor de cabeça, um dia que dá errado os negócios, não. A Bíblia, quando fala desse dia, é o dia de dor, de angústia, que o próprio Cristo chega ao ponto de dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus sabe do dia que ele vai viver. Ele tem a possibilidade da onisciência de ver a dor da cruz, a humilhação da cruz, a separação do Pai e a força do pecado sobre ele. E ele então diz, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele tem uma expressão que é muito gostosa, todavia não se faça a minha vontade. Alguns dos senhores viverão um dia mau, e se você não tiver revestido da armadura de Deus, você não vai conseguir ficar firme e não vai conseguir resistir a problemas emocionais, físicos, financeiros, que nos arranca do chão. Coisas que nós nunca imaginamos acontecer. Eu estava indo para a casa da minha sogra, a 30 quilômetros da cidade que eu era pastor-presidente, dirigia o campo em Fernandópolis como pastor-presidente, jovem ainda, e eu tinha ali uma igreja que ia num grande mover do Espírito, muita salvação, um crescimento da obra de maneira espetacular, ao ponto que algumas enfermeiras e alguns médicos disseram para nós que os números de enfermos diminuiu na cidade, ao ponto que não temos mais para quem orar para Jesus curar. Houve curas extraordinárias, milagres extraordinários. E eu tinha naquela cidade um culto chamado Culto de Milagre na sexta-feira. E por mais de 7 meses nós tínhamos que bloquear a rua, porque a multidão não cabia dentro do templo. Toda sexta-feira o povo vendo Jesus fazer milagre. Fizemos um evento muito grande e tive uma visão de Deus que começaríamos na madrugada. Naquele evento eu separei um dos maiores lugares daquela região, onde eles chamam lá na região de São Paulo, Festa do Peão, onde vem os grandes cantores, a maioria deve conhecer pela Festa de Barreto, e ele tem um negócio cavado no chão, eu não sei como é que chama, e dos lados assim, são como um estádio de futebol, e lá no meio, onde acontece o rodeio, eles fazem um show. Naquele lugar, comportava 12 mil pessoas sentadas, e eu tomei a decisão de fazer um trabalho na visão de Deus, das 5 da madrugada às 10 da noite, ininterrupto, passando ali 7 grandes pregadores, 7 grandes cantores, e nós fazemos alimentação para a multidão. Separei 200 e poucos pessoas, quase 250 irmãos, e os destacamos para a segurança, para a recepção, para a cozinha, para os trabalhos todos, para fazermos voluntário. Criamos uma cozinha industrial para dar alimento naquele dia, pelo menos para 10 mil pessoas. Ficamos com o parque de exposição todo em nossa mão, todo o parque estava à disposição nossa. E ali naquela arena de eventos, eu estava esperando um milagre. Como eu ia ter um culto 5 horas da manhã?
como o povo ia sair de casa às 4 da manhã, de vários estados e cidade para estar. Mas eu tinha certeza que era essa a obra que Deus tinha me orientado. E naquele momento, eu jejuando com a igreja e orando, eu fui para o lugar do evento às 2 da manhã, e quando foi 3 horas, começou a chegar caravanas de outro estado, caravana de outra cidade, e eu me assustei, quando eu comecei a ver a arena ser tomada por pessoas às 4 horas da manhã. O povo orava, o povo gritava. 5 horas começamos a tocar, cantar. E logo veio a primeira mensagem. E foi muito lindo ver o sol nascendo, com aquela multidão dando glória a Deus e aleluia. E ali nós seguimos o dia todo, a noite toda. E no último culto, 10 horas da noite, eu pus um dos grandes pregadores para pregar. Inclusive o pastor Luiz Antônio fazia parte dessa festa, Marco Feliciano e outros. E eu me lembro que eu preparei a Cassiane para cantar com muito louvor. Nesse momento, talvez 14 anos atrás, estava estourado o hino com muito louvor. E quando ela começou a cantar com muito louvor, nós fizemos uma queima de fogos de artifício de final de ano. Mas muitos fogos estourando em cima da arena e criando aquele barulho e aquelas luzes. E o povo começou a chorar, porque pensou que era o arrebatamento. E nós começamos a glorificar a Deus e terminamos aquela reunião com muitos batismos com o Espírito Santo, muita cura, muita salvação de almas, e projetamos para o ano seguinte. E foi um ano todo de vitória. E quando nós percebemos que o local era pequeno, eu tive a ousadia de acertar com a prefeitura e marcamos o próximo evento para dentro do estádio de futebol. 25 mil pessoas sentadas. Preparamos palco, preparamos a estrutura de uma cidade pequena para receber as caravanas por 3 dias. Nós faríamos um evento naquela cidade, tudo pronto, tudo preparado, e a abertura do trabalho seria na quinta-feira no estádio. E eu fui na quarta-feira visitar a minha sogra, e é tão pertinho, e nós saímos eu, a minha esposa, meus 5 filhos, 3 homens e 2 meninas, a menorzinha com 12 anos, o mais velho com 18, 19 anos, toda uma escadinha assim, e nós dando glória a Deus, e começou a cair uma pequena garoa. E quando eu estava entrando na cidade, pista dupla para lá, pista dupla para cá, com a velocidade de uns 100 por hora, de repente entrou na minha frente um motoqueiro sem luzes. Ele estava talvez bêbado, talvez drogado, e quando eu vi daqui e ali, uma moto na minha frente, eu passaria por cima dela. E na reação do volante, eu puxei o volante para sair dele, e o carro mordeu assim, do lado da pista, e ele embicou naquela valeta que tem entre uma pista e outra. E eu capotei a 100 por hora. Quando bateu a primeira vez, a minha filha saiu pelo vidro da frente e o carro saiu capotando 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 vezes. E nós caímos com os 4 pneus para cima. Uma das minhas filhas foi lançada para o lado de fora, o carro caiu em cima dela e ela ficou daqui para baixo presa no carro. Eu fiquei pendurado no cinto de segurança, a minha esposa pendurada no cinto de segurança, e virou uma coisa terrível. O dia mau chegou. 5 filhos envolvidos num acidente bárbaro. Eu estava todo quebrado desse lado, levei quase 80 pontos nessa orelha. Perdi praticamente o membro, ficou pendurado aqui, meu braço arrebentado, todo quebrado. Resumo da ópera: 3 filhos meus foi internado direto na UTI. 2 foi para o pronto-socorro e eu precisei entrar em operação emergencial junto com meu filho. Naquele dia, algo assustou aos bombeiros, aos socorristas. A minha mulher e eu fomos tirados daquela posição pendurada por um dos meus filhos, que quebrou o vidro, saiu e apertou o negócio do cinto de segurança e nós caímos. Mas a partir daquele tombo eu não vi mais nada. Eu fiquei totalmente sem visão. Diz a minha mulher que eu fiquei gritando pelas crianças e sangrando. E ela me pegou sangrando, me colocou na primeira ambulância, colocou o segundo filho, e a minha esposa se tornou uma heroína. Os bombeiros perguntavam: quem é a senhora? Se eu sou a mãe dos meninos. Mas ela não chorava, ela não gritava. E sai a primeira ambulância, sai a segunda, a terceira, levando as vítimas daquele trágico acidente. Meu carro deu perda total.
E então os bombeiros tentam colocar a minha esposa dentro do carro. E ela disse, não, está faltando um filho. A minha filha menor não foi levada. Disse, não, senhora, está faltando. E eles saem com lanterna buscando o corpo de uma criança. E a minha filha está a 100 metros para trás. Ela foi tão machucada, foi tão grave a situação dela, que eu quase perdi ela durante 90 dias de tratamento. Eu não entendi o que aconteceu. Minha esposa não chorou, minha esposa não reclamou, mas ela cuidou de nós de maneira tão forte, que a medicina queria saber como é que uma mulher tem estrutura como aquela. E eu me lembro que o Espírito de Deus me disse, ela está revestida com a armadura de Deus, e ela pode resistir ao dia mau. No outro dia pela manhã, a irmã Sônia, minha esposa, pegou o carro sozinha, o carro do pai, e foi a 30 quilômetros buscar documento. O meu sogro queria bater nela, ela não levou ninguém, como se não tivesse acontecido nada. Eu estava na mesa, sangrando, e a médica que veio, a plantonista, ela me disse, pastor João, o senhor me conhece? Eu disse, não lembro, filha. E ela disse, eu fui aquela menina que namorou um dos seus cunhados. Lembra que o senhor orou por mim? Eu disse, lembro. Pois então, eu virei médica e hoje eu estou aqui. Eu falei, quem sabe Deus te preparou para esse dia? E ela disse, eu não posso fazer a cirurgia do senhor, é muito grave. Mas eu não tenho nenhum plantonista, eu tinha que mandar para o senhor para um centro maior. E é 150 quilômetros daqui. Não há tempo de o senhor chegar lá. O senhor não tem como recuperar. Eu disse, minha filha, pode operar a senhora. Se eu não consigo, eu disse, eu vou orar e Deus vai lhe dar graça. Mas quem está sangrando sou eu. Quem está com os filhos na UTI sou eu. Quem está firme sou eu. Porque eu estava revestido com toda a armadura de Deus. E o dia mau não é suficiente para me tirar as forças. E ela começou a tremer. E eu lembro hoje, dou risada, eu na maca sangrando, os filhos gritando do outro lado, e eu disse, Deus dá graça a essa doutora, ser com ela, ajuda ela, para que ela possa fazer essa cirurgia. E eu peguei na mão dela e disse, pode operar, que Deus vai te dar graça. E ela começou a me costurar a orelha, ponto a ponto, e de repente ela começa a chorar em cima de mim, e eu começo a sorrir. E ela disse, pastor, como é que o senhor consegue sorrir diante de uma situação dessa? Eu disse, filha, eu tenho certeza que Jesus Cristo está aqui comigo e Ele está no controle de tudo. Vocês não sabem o que é a vida virar de ponta cabeça de uma hora para outra. Há minutos atrás eu estava esperando para abrir a grande festa no estádio de futebol, mas de repente eu estou com os filhos na UTI, eu estou todo quebrado, com uma segurança tão grande. Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo, e o diabo está dizendo, você não vai reclamar, e eu estou gritando, não vou reclamar. Os incrédulos estão dizendo, como é que isso acontece? Eu disse, Deus sabe de tudo, porque quando você está revestido da armadura de Deus, você tem certeza do controle de Deus na tua vida. Deus é Deus, não só quando Ele me abençoa. Deus é Deus, não só quando Ele abre a porta. Deus é Deus acima de qualquer situação que você ou eu possa viver. E você precisa estar preparado para enfrentar o dia mau. E só vamos conseguir isso com a armadura. Eu estou lembrando de uma cena e eu quero compartilhar com vocês. No outro dia, a notícia esparramou na cidade de Fernandópolis. E para os irmãos chegou que eu tinha perdido uma perna, perdido uma orelha. Porque crente não inventa, irmão, mas aumenta. E ficou aquele terror. Resumo, o médico entra no meu quarto 3 horas da tarde do outro dia e diz, pastor, eu preciso de um favor seu. Lá na portaria, na entrada, na recepção do hospital, está um tumulto. Tem tanta gente lá que eu não sei o que fazer. O senhor não pode descer lá para eles verem que o senhor está bem? Ninguém acredita. E eles me colocaram numa cadeira de roda e eu venho descendo todo enfaixado a cabeça, o lado. Eu tenho até uma foto desse negócio. Na cadeira de roda eu vou descendo e sorrindo. Havia uma paz na minha alma inexplicável. E eu me lembro quando eu cheguei numa porta como essa grande, o médico me preparou, parece coisa de filme. Ele disse, olha,
o senhor só vai dizer para ele que está bem e eu tenho que te levar para o quarto. Eu disse, ok. E quando a porta abriu, tinha um mundo de crente. E os crentes começaram, aleluia, glória a Deus. Virou um culto pentecostal na recepção do hospital. E eu levantei a mão e disse, calma, irmãos. Deus está no controle de tudo. Eu estou bem. Pode voltar para casa e continue orando. Deus vai fazer a obra completa. O médico puxou a minha cadeira de roda, fechou a porta e 2 lágrimas desceu nos meus olhos. Mas não era tristeza, era o consolo do Espírito Santo dizendo, não temas, não tenha medo, aleluia, aleluia. Pegue na mão de quem está do seu lado, por favor. Eu nunca contei esse testemunho em nenhum púlpito, mas nesta noite eu quero trazer uma mensagem ao coração de algumas pessoas. Você tem uma resistência maior do que você pensa. A sua força interior é maior do que o diabo pode acreditar. A sua força interior é maior do que você acredita. O Deus que você serve conhece quem você é, sabe da força que há dentro de você. É Ele que está dizendo ao diabo, quando está perguntando de Jó, o Senhor Deus disse, vai lá e toca nele, porque eu sei que ele não vai negar o nome, aleluia. Aperta a mão desse crente e diga, você está preparado para o dia mau? Pergunta para ele, está preparado para o dia mau? Aleluia. Agora só quem é pentecostal, eu quero que você feche os olhos, aperta a mão do irmão e grita no ouvido dele, se você quiser força, Deus tem força para te dar hoje. Abra a boca e diga, se você quiser forças, Deus tem forças para te dar hoje. Um revestimento de poder será dado a irmãos e a irmãs aqui nesta noite de domingo. Resistência. O Senhor te capacitará para enfrentar a dor, para enfrentar a prova. A glória de Deus virá sobre ti e você sentirá que algo de Deus está acontecendo, porque se eu tomar toda a armadura de Deus, eu vou estar preparado para resistir no dia mau. Oh, glória a Deus. Xarabacando e amassu e amas. Está na hora da igreja entender que há dentro de nós uma força que é de Deus. Há dentro de cada salvo um poder inexplicável, um poder incompreensível. O Espírito de Deus habita dentro de você. E ainda que você seja pequeno, ainda que você seja fraco, lembre-se do que Jesus disse à igreja, mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, Ele está conosco, aleluia. Lembrando desse testemunho, meus irmãos, eu estou chorando aqui, porque enquanto eu falo para vocês, eu tenho cenas na minha cabeça aqui, do que Deus faz. Foi aberto o congresso, a multidão orou por mim no estádio de futebol, 2 dias de evento, e eu digo para o médico, doutor, eu preciso que o senhor me libere, porque eu tenho um trabalho na minha cidade. Ele disse, você está ficando louco? Eu disse, não, eu só vou lá e volto. E ele me liberou do hospital. Eu não esqueço nunca dessa cena. E um dia que eu fizer um filme, eu vou pôr essa cena no filme. Eu cheguei na porta do estádio de futebol dentro de um carro. Minha esposa, um motorista, ele abriu os portões. E eu entrei com o carro no gramado. A multidão estava assim no estádio. E o palco da igreja estava lá na frente. E o povo ficou em pé, porque anunciaram, o pastor João Barbosa está chegando. E eu fui com o carro até lá onde estava o palco. Abriram a porta. E eu saí debaixo de analgésico, meio quebrado. Mas eu fui subir naquela escadinha para subir no púlpito. Sentei. E olhei aquele estádio de futebol. E fiz a pergunta, o que aconteceu, Jesus? Por quê? Senhor, eu estou vivendo algo tão lindo.
Por que tu permitiu que acontecesse? E o céu ficou em silêncio. Não havia resposta. Estava naquela noite pregando um dos grandes profetas do Brasil. E a minha esperança é que ele voltaria para mim e entregaria uma mensagem profética. Mas ele não teve inspiração para profetizar. Eu quero que você acredite. Nem tudo terá explicação. Nem tudo terá um porquê. Ou você crê, ou você duvida. Ou você acredita que Deus está no negócio, ou você duvida. Aleluia. Você é mais forte do que você imagina. Ainda que seja grande a dor, receba força nesta noite. Porque se o dia mau chegar, aleluia, você vai lembrar do que disse Jó. Deus deu, Deus tirou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Alguns crentes já sentiram o que está acontecendo aqui. Deus está tratando a alma. Deus está tratando as emoções de alguém. Oh, se você entendesse o tema escolhido por essa juventude, é para provar para essa igreja que o diabo não tem domínio sobre a igreja do Senhor. O diabo não tem domínio sobre a noiva do Cordeiro. Nós temos força para resistir ao dia mau, porque a armadura de Deus está sobre nós. Quantos crê que receber a armadura de Deus, levante a mão assim, ó. Só quem crê. Tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar firme. Eu estou lembrando daquele Campo Verde, daquele povo no estádio. E sabe o que nunca eu entendi nesses últimos 15 anos? Eu sempre tive sonho, como eu vi nos filmes, como eu vi nos livros, de fazer um evento no estádio com a multidão e eu pregando. Naquele evento que eu promovi, eu não pude pregar. Eu até tentei, me deram a oportunidade. E eu fui e me segurei no púlpito e disse: paz do Senhor, irmãos. E o estádio respondeu: amém. Eu disse: queridos, eu estou bem. Jesus nos guardou. E eu comecei a chorar. E eu levantei a cabeça e disse: não tenham dúvidas que Jesus cuida. E tentei falar mais alguma coisa, mas a força física não dava. E pedi para eles orar por mim. E o estádio levantou para orar. E eu comecei a passar mal. E pedi para quem estava comigo: me leve para o carro. E eles foram me levando, e a igreja orando. E eu voltei para o hospital. Eu tinha dor física, mas não tinha dor na alma. Eu tinha dores físicas, mas não tinha dúvida. Jesus sabe o que está acontecendo. Eu não vi o encerramento daquele congresso. Eu não consegui realizar um sonho que estava no meu coração. Eu só queria que Deus não permitisse que nenhum dos meus filhos perdesse a vida. E um a um foi saindo do hospital e sendo enviado para casa. Pastores de muitos lugares do Brasil foram me visitar. E todos perguntavam: o que aconteceu? Como é que foi? Que jeito foi? Olha para quem está do seu lado. Diga para ele: o dia mau você não vai saber explicar. O dia mau não tem razão. O dia mau não é um erro seu. O dia mau não é uma falha. O dia mau é um dia que Deus vai provar que você é mais crente e mais resistente do que você imagina. O que o diabo duvidava,
é que Jó não conseguiria servir a Deus se Deus tirasse os bens. Tira tudo que ele tem, que eu quero ver se ele não nega na sua face. Mas Deus conhece os seus servos, aleluia. Que coisa boa essa presença de Deus, aleluia. Eu não sei se você tem coragem e humildade para pôr a mão como se estivesse abraçando alguém. Alguém aqui precisa transmitir a alguém alguma coisa do céu, põe a mão nele. Se você for amigo, se for parente, puxa pertinho de você, aleluia. Eu quero que você agora me ajude dizendo para esse irmão: há uma força dentro de você inimaginável, há uma força dentro de você inexplicável. Essa força vem dos céus, aleluia. Abra a boca e diga para esse irmão do teu lado: o Senhor Deus confia em você. Abra a boca e diga: o Senhor Deus confia em você. Primeira coisa que eu quero que você guarde desse domingo, não é o meu testemunho, mas eu quero que você guarde uma coisa. Escreva isso na palma da sua mão ou nas tábuas do teu coração. Isso para mim é muito importante. Há dentro de cada um de nós uma força inexplicável. Põe a mão assim, ó, como se estivesse pondo a mão no coração, e diga comigo: há uma força dentro de mim inexplicável. É a força de Deus que está em mim e ninguém vai tirar, aleluia, aleluia. Ninguém vai arrancar de você essa força que vem de Deus. Resistência. Há uma força. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. É isso que Paulo quer dizer. E é muito bonito quando Jesus diz para ele: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Os fortes são autossuficientes, mas os fracos dependem de Deus. Os fortes são dono da razão, mas os fracos têm humildade para dizer: me ajuda, e isso vai te dar força para lutar contra a tua própria carne. Glória a Deus. Segundo, eu quero que você aprenda algo. O que Deus permite e quer tirar de você, não adianta você segurar. Se Deus disser que vai tirar, Ele vai tirar, porque Ele está tirando uma arma da tua mão. Ele está tirando algo que vai te matar, e parece que é tão bom, e você segura e diz: não, Deus. Eu tenho um conselho hoje: solta o cabo da nau, deixa Ele conduzir a tua nave, deixa Ele conduzir o barco da tua vida. Diga para a tua esposa: eu vou parar de lutar, vou deixar Deus fazer o que tem que fazer. Porque se for para tirar, Deus vai tirar. Abra a mão. Diga: Deus falou comigo, eu vou deixar Deus trabalhar. Porque se Deus quiser tirar, quem é que vai segurar? Para de lutar contra a tua carne. Para de lutar contra o Espírito de Deus. E diga: Deus, faça a tua vontade. Deus, faça a sua vontade. Guarda isso no seu coração. É preciso a igreja entender: se Deus está tirando, é porque vai me fazer mal lá na frente. 1 Samuel capítulo 30. Deus permite o conforto de Davi acabar. A cidade de Ziglag vai ser queimada a fogo. Suas mulheres e seus filhos são levados cativo. Diz a Bíblia que ele chorou até não ter mais força. Davi estava tão contente com a sua pequena cidade. Está no território inimigo, mas ninguém mexe comigo. Mas Deus tinha mais do que Ziglag para ele. Eu quero que você me diga uma frase daqui a pouco. Davi preparou uma vila para ele. Davi preparou uma pequena cidade, uma vila. Mas Deus não tinha vila para Davi. Deus tinha Jerusalém. Mas ele estava feliz com a vila. Deus não tem Ziglag.
Deus não quer uma casinha ou duas ou três no território inimigo. Deus precisa deixar os inimigos queimar. Os amalequitas subiu e botou fogo em tudo. Deus está queimando e tirando o zigue-zague, porque Deus está preparando Jerusalém. Davi vai subir para a cidade santa. Aleluia! E sabe o que eu pergunto? Por que Deus não explica isso? Por que Deus não manda um anjo falar com Davi? Por que Deus não manda um profeta? Porque Deus precisa preparar o nosso emocional. Você precisa crer. Quem crê não precisa de muita explicação. Os ateístas precisam de provas. Os cientistas precisam de provas. Mas o crente precisa de fé. Os crentes precisam acreditar no Deus a qual servem. Olha para quem está do seu lado e diga: cuidado que Deus deixa queimar a vila. Diga para ele. Olha para alguém e diga: cuidado que Deus deixa queimar a vila, hein? Vai acabar documento, vai acabar roupa, tudo que ajuntou. Mas é depois que Zigue-Zague é queimado que Saul vai para a guerra e morre. É depois que Zigue-Zague é queimada que o povo lembra de Davi e diz: não era ele que guerreava as nossas guerras, não era ele que matava os seus 10 milhares enquanto Saul matava os seus milhares. E vão buscar ele. Ele não tem a vila, mas ele tem o chamado. Ele não tem a vila, mas ele tem a confiança que Deus cuida. Levante a mão direita. Aquele que te guarda não dormirá. O guarda de Israel não dormirá. Não acredite na mensagem do diabo. Se saiu da tua mão é porque Deus permitiu. Porque o que é teu, de Deus, ninguém vai tomar. Não tem força que pode arrancar da tua mão o que Deus te deu. Abra essa boca grande e dê glória a Deus. Porque Deus está falando de resistência e não de covardia. Você precisa crer, porque o que for seu, ninguém vai tirar da tua mão, ninguém. Eu termino dizendo: Saul, o grande rei de Israel, tentou matar Davi, reuniu a guarda de elite, reuniu os melhores soldados, 3.000 homens, e caçou Davi como se caça um cachorro. Perseguiu ele em vilas, perseguiu ele nas montanhas e nos campos, mas Saul não teria condições, nem com 10.000 homens, de achar Davi, porque quando Deus esconde, não tem ninguém que acha. Saul quer matar, mas Deus quer guardar. Saul quer destruir, mas Deus tem propósito. E o que Deus quer fazer, ninguém vai impedir. Saia daqui com a segurança, está na mão de Deus.